Europa, 1807. E na mais surpreendente da sequência das batalhas históricas, Napoleão Bonaparte ascendera de um simples soldado a imperador da França. Sua sede de poder excedeu as fronteiras de seu país, levando-o a conquistar praticamente todo o continente, sendo subjugado, banido ou decapitado todos os reis que se colocaram em seu caminho. Somente um país ainda não se submetera aos desígnios franceses, a Inglaterra. Pressionado entre as duas nações estava Portugal, governado pelo príncipe regente Dom João VI, que ainda precisava decidir de que lado ficaria. A cena avança e estamos em Lisboa, em 1808, e a narração continuava. Para sufocar economicamente o rival, Napoleão ordenou que todos os países fechassem seus portos aos produtos ingleses, colocando Dom João VI num grande dilema. E caso não cumprisse as ordens de Napoleão, a Inglaterra não apenas romperia relações com seu país, como também lhe declararia guerra. Caso as contrariasse, Lisboa cairia nas mãos do exército francês, derrubando junto ao seu trono e sua família. E olha só, já vemos aqui nosso primeiro zumbi. Primeiro não, primeiros! Olha essa horda, meu parceiro. O menino era o famoso Dom Pedro, e ele dizia que Lisboa era seu lar, não podiam fugir assim. Mas Dom João VI apenas respondeu: Pedro, meu filho, um dia tu aprenderás. E João dizia que quando a força era desigual, antes fugir do que ficar. E ali estava Carlota Joaquina e Dom Miguel, que dizia: pensaste mesmo que poderia enganar o próprio Napoleão? Disseste que declararia guerra aos ingleses, e ao invés disso, se aliaste a eles? Ui, intriguinhas políticas. Aí os dois continuavam a discutir que isso e aquilo, mas depois disso Pedro falava: pai, espera! Porque ali estava Maria I, a louca, a avó de Dom Pedro, que dizia: esqueci minhas joias. Carlota alertava que ele não podia fazer isso, senão não iriam sobreviver. Mas ele dizia para que fugisse com as crianças. E aí o João voltava para buscar a mãe dele, né? E aí do nada alguém jogava uma pedra no zumbi. E quem foi que fez isso? Simplesmente o Chalhaça, que desafiava todos os zumbis. O Chalhaça defendia a doidinha aí, mas aí o João chegava e falava: meu, quem é você? E ele se apresentava como um servo errante, Francisco Gomes da Silva, ou o Chalhaça. Aí o João falava: pô, cara, você é foda mesmo, hein? Você é o cara. Eu tenho uma oferta pra você, Lisboa já era. Ó, minha mãe não tem condições de andar sozinha, então o cara nem terminava, ele já carregava a véia nas costas. Aí beleza, todo mundo dava no pé e geral via a família real. Nossa, o que eles estão fazendo? E geral ia para os navios, prontos para vislumbrar um novo mundo. E ali estavam o capitão Canto e Castro, que aguardavam pela chegada da família real. Aí todo mundo corria desesperado, pedia pro capitão esperar mais um pouco, rumo a uma nova aventura, uma nova terra, um lugar mágico, como Pero Vaz descrevera 300 anos antes. Mas o pequeno Pedro parava. Ele dizia que o povo precisava deles, mas era levado por seu pai à força. E aos 8 anos, partiu com sua família a bordo da nau Príncipe Real. O restante do povo ficava lá, abandonados e sem esperança. Em seu monólogo, ele se apresentava a nós. Seu nome era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, da Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Caralho! Ele nos contava que quando os franceses chegaram em Lisboa, estava muito legal a situação para eles. E ali assistiam toda a Lisboa indo pra vala. E seu pai mandava que Pedro descansasse, pois seria uma longa viagem até a América do Sul. A cena avançava e ele continuava em seu monólogo, dizendo que nada podia aplacar o calor do sol, que fervia nosso vinho, fermentava nosso pão e assava nossas magras galinhas ainda vivas. Mas quem mais sofria com tudo aquilo era sua avó, que não estava entendendo nada. E ele percebia que a véia não estava muito bem não, viu? Tava se sentindo enjoada, tava meio esquisita. Ih, rapaz. Mas por enquanto tava tudo tranquilo. Se passava uma semana e ratos, pulgas, piolhos, varejeiras infestavam as cabines. E geral ficou com medo que trouxessem doenças, né? Ele também nos contava que seu pai se martirizava com a decisão de abandonar o seu próprio povo, porque naquela época ainda tinham bons líderes. Do nada chegava um cara falando: príncipe regente, querem escutar-me?
Mas temos a burra nas couves. João ia ver como sua mãe estava, e ele era informado que sua mãe havia piorado drasticamente em poucas horas, mas não sabiam por quê. O pior é que ela estava fedendo a carniça, e tudo o que podia ser feito era confortá-la naquele momento difícil. E juntando as mãos, João fazia exatamente isso, dizendo que ela iria ficar bem logo logo. Eles se retiravam e a véia parecia dar seu último suspiro. Horas depois, um cheiro horrível estava vindo do quarto de Maria. O marinheiro passava pelo mordomo e perguntava se ele levaria essa água para a rainha. Ele respondia, sim, por quê? E o marinheiro responde, você vai precisar de sorte, hein? O mordomo releva e batia a porta, chamando por sua majestade. Mas ela não respondia, e ele entrava no quarto. Estranhamente, o quarto parecia estar vazio. De repente, a própria rainha aparecia, já transformada em zumbi, e atacava o pobre mordomo. E ela devorava o homem. E cara, essa cena é muito bem feita, cara. É realmente bem impactante. Passavam-se algumas horas e tudo parecia normal. A cena nos mostra brevemente o Chalhaça perguntando pro mordomo, o que você tem de bom aí pra mim, hein? O mordomo levava vinho para Dom Pedro, mas já que ele estava ali, ele falava, aproveitando, leva aqui pra mim, vai. Já que tu não faz nada nesse navio. Mas o Chalhaça fazia de bom grado, pois se era pela família real, tava tudo tranquilo. E a cena corta para a própria família real, e todos estavam muito preocupados com a situação de Maria. Mas o João tava de saco cheio com tudo aquilo e mandava todo mundo calar a boca. Aí ele ficava se lamentando, resmungando, e quando ele ia abrir a porta, chegava o mesmo cara de antes, falando, príncipe regente, quer escutar-me? Nós temos a burra nas couves. E o João perguntava de novo? Só que dessa vez a burra nas couves era diferente. E o zumbi mordia o pescoço do cara e a mulher do João falava, faz alguma coisa, pô. E o João, não, eu não. Mas o Chalhaça chegava e salvava o dia. O zumbi ficava tipo, ai, minha cabeça. O zumbi tentava atacar de novo, mas o Chalhaça e o Pedro expulsavam ele. E aquele seria o início de uma lendária amizade. A cena focava então em João e ele percebia que o local da mordida já começou a apodrecer. E aí depois disso, o João mandava que o Chalhaça chamasse um médico. E o Dom Pedro queria ir junto, mas a mãe dele falava, não, você não vai não, tá louco? Mas o seu pai falava, deixa ele, pô, deixa o moleque. E meu amigo, olha a confusão que tava lá fora, mano. E não demorava para que o restante da outra tripulação percebesse que estava acontecendo alguma coisa de errado. Notavam que estava todo mundo se devorando. E então a cena voltava para nossos heróis. E de repente eles encontravam um corpo. O Chalhaça se aproximava e lamentava o que acontecera com o pobre homem. E ele percebia as mesmas chagas daquele marinheiro ferido, concluindo que foi atacado pela mesma besta. Porém, entretanto, é claro que ele não estava totalmente morto. O Chalhaça se perguntava como ele ainda estava vivo, mas por sorte ele não tinha membros para atacá-los. Em um ato de coragem, Dom Pedro chuta o zumbi com tudo. E o Chalhaça ficava se perguntando, mesmo com o pescoço rompido, ele ainda se move? Como? Dom Pedro sugeria chutar ele de novo, mas o Chalhaça falava, não estamos aqui para isso, precisamos de um médico. Mas peraí, salvar um marinheiro que foi mordido? E a cena voltava justamente para eles, onde o marinheiro já estava como? Zumbificado. O zumbi se aproximava lentamente, fazendo com que João, o grande e corajoso, subisse em cima da sua esposa para fugir. E quando o zumbi estava prestes a morder o pé da rainha, eles eram salvos. Foi o Chalhaça que deu-lhe uma cadeirada no zumbi. E o João era estapeado por sua esposa e com razão, né? E nossos heróis concluíam que essa praga é contagiosa. E aquilo era uma baita surpresa para o rei e a rainha. E eles explicavam tudo o que havia acontecido enquanto procuravam pelo médico, onde aquele cadáver tinha a exata mesma mordida que o marinheiro. E João perguntava onde estava o capitão Castro, e Dom Pedro dizia que não viram mais ninguém. Então eles decidiam sair dali, e o próprio João promovia o Chalhaça a secretário da defesa. E então todos eles partiam com o Chalhaça na frente, mas quando saíam para fora, eles se deparavam com o verdadeiro inferno. Fim da nossa primeira parte.